Boa Sejam noite. bem-vindos ao Centro Boa Espírita noite. Novo Horizonte. Boa noite a todos. Então, o primeiro recado da noite é a água fluidificada, né? Quem ainda não pegou Oi, água fluidificada, tá certinho. dá tempo de correr até a cozinha, pegar um copo. Se tem mais de uma pessoa assistindo na tela, um copo para cada um, né? Pode, eu já pego uma garrafinha, pode ser uma jarra, né? E se for uma garrafinha jarra, a água pode ficar fluidificada a semana inteira. A hora que vai acabando, a gente enche de novo, faz uma prece, e ela vai ficar fluidificada. Isso não tenho dúvida. E pode tomar, não tem contraindicação. Até ajuda na nossa hidratação. Segundo ponto é a conexão internet. Hoje eu estou vendo que está oscilando muito. Então, se por um acaso cair, insiste, conecta de novo, tenta novamente. O time da recepção aqui vai ficar atento e aí puxa vocês aqui para a preleção, tá bom? Assim a gente vai treinando também a nossa persistência, né? E vamos treinando essa grande virtude. E se mesmo assim, depois de tanto tentar, não consegue mesmo conectar, então se liga em pensamento. Essa conexão não cai, mas ela é mais difícil de manter, né? Porque o nosso pensamento fica passeando por aí. Por isso que o ideal é conectar mesmo, tá? Então, vamos insistir, e mesmo assim, se não conseguir, vamos com o pensamento e a gente recebe o passe, mesmo assim. O recado que eu gostaria de dar agora da noite de hoje, que eu gostaria de falar do trabalho, é o trabalho que a gente tem para crianças de 0 até 14 anos, né? Que é o trabalho da nossa evangelização infantil e também da pré-mocidade. Tá? Os dois acontecem aos sábados, às 10 horas da manhã. Evangelização infantil são para crianças de 0 até os 12 anos. E a pré-mocidade é de 12 a 14 anos. Mesmo na turminha da evangelização infantil, que é uma faixa muito grande, de 0 a 12, nós repartimos a turma pela faixa etária, né? Até porque uma criança com 10, 11 anos vai ter compreensão bem diferente de uma criança de 4, 5 anos, né? A gente sabe bem disso. Então, nós repartimos a turminha de acordo com a faixa etária. E essa atividade é aberta a todos, tá? Então, todos que têm crianças, né, que está difícil de tirar do videogame, chama lá. É uma turminha muito agitada, é uma turminha muito divertida, tá? Os tios e as tias, né, são muito legais, e eles conseguem adequar a linguagem para essa turma. O que que a gente ensina na evangelização infantil? O que que a gente passa para a evangelização infantil? O principal é trazer a moral cristã, né? Conceitos morais, segundo o que o Evangelho de Jesus nos traz. Tá? São mais esses conceitos morais. Mas como estamos dentro de um centro espírita, bem abordamos temas espíritas, né? Porque essa turminha, desculpa, mas já nasce criada, vem com umas dúvidas sobre reencarnação, dúvidas sobre mediunidade, que faz os tios e as tias suarem a camisa. Mas é gostoso, porque assim, explica-se de uma forma tão suave e natural que essa turminha aí sai muito bem. Então, é aberto todos os sábados às 10 horas da manhã. Se alguém quiser, depois da preleção, eu coloco o link ali dos sábados, tá bom? E também prometi de colocar o link da caixa de vibrações que alguém pediu, se não me engano foi a Natasha, eu coloco ali também, tá bom? Mas espera a preleção. Por falar na preleção, hoje é com a nossa amiga Sara, que vocês conhecem, então vamos envolvendo nossa amiga em nossas vibrações amorosas, para que ela consiga ser muito inspirada na noite de hoje. Sara, está com você, amiga. Está fechado o microfone, Sara. Abriu. Pronto. Obrigada, Valnei. Boa noite a todos novamente. Sejam todos muito bem-vindos ao Novo Horizonte.
Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que a gente possa fazer as nossas reflexões dessa noite. Eu convido a todos neste momento a fecharem os olhos, acalmando as mentes e os corações, nos ligando aos nossos mentores individuais, esses amigos queridos que estão sempre conosco, nos intuindo e nos inspirando, nos ligando com toda a espiritualidade amiga aqui presente. E juntamente com eles, nós nos dirigimos até as esferas azuladas de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual. Maria nos acolhe, nos envolve com seu manto de luz, aquece os nossos corações, enxuga as nossas lágrimas, nos pega em seu colo e nos abraça fortemente. E nós lhe dizemos: Mãezinha, esteja sempre conosco, nos ampare, nos auxilie, pois somente tu sabes o que se passa verdadeiramente em nossos corações. E juntamente de Maria, nossa mãe, nós nos dirigimos às esferas de Jesus, nosso mestre e irmão maior. E nós lhe agradecemos pelos seus ensinamentos, pelo seu evangelho de luz, por estar presente em nossas vidas diariamente, por sua passagem neste planeta. E depositamos aos seus pés as nossas alegrias, as nossas conquistas, mas também as nossas tristezas e as nossas decepções. E lhe dizemos: Mestre, sabemos que o caminho que decidimos percorrer é difícil e tortuoso, mas que junto de ti o jugo se torna mais leve. E amparados por Jesus, nós nos dirigimos às esferas de Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, e lhe agradecemos pela oportunidade abençoada de estarmos mais uma vez aqui encarnados, para aprendermos, para auxiliarmos, para evoluirmos. Como crianças espirituais que nós nos dirigimos a Ti, através da prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, mas nos perdoe à medida em que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair ante as tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. E assim, nós pedimos licença para darmos início à nossa preleção desta noite, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. O tema de hoje é um tema aparentemente simples, pelo menos nas palavras, né? Carregue o seu fardo sem carregar o do próximo. Só que, na verdade, ela é simples apenas no falar, mas é um desafio profundo para todos nós, na verdade. A gente vive num mundo de provas e expiações. Todos nós trazemos um fardo, uma cruz, uma história, uma luta íntima. Mas o que acontece quando, além do nosso, a gente decide carregar também o peso que pertence ao outro? Jesus, lá em Mateus, nos disse: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz é o nosso fardo pessoal. É a nossa responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, pelos nossos próprios caminhos, incluindo o nosso caminho espiritual. Mas muitas vezes, por um amor mal incompreendido, ou por um orgulho disfarçado de zelo, a gente quer tomar para nós o fardo que não é nosso. E aí tem uma historinha muito antiga, que normalmente é contada nos estudos, né? Que diz que um espírito estava numa prece muito angustiada e reclamava para Deus o peso da sua cruz. Chorava, se sentia injustiçado, dizia que não aguentava mais.
E Deus, muito paciente, o levou até uma sala espiritual onde havia muitas cruzes, centenas, centenas de milhares, pequenas, grandes, leves, pesadas, tortas, lisas, de todo tipo. E diz para ele: aqui estão as cruzes dos outros irmãos. Escolha a que você quiser. E aí esse espírito começou a andar pela sala, experimentou uma achava que era grande demais, outra muito pontuda, outra muito difícil de carregar. E depois de muito tempo, ele escolheu uma que considerou suportável. Deus sorriu e respondeu: essa é exatamente a que você carregava antes de entrar aqui. Moral da história? A cruz que nos cabe é a melhor e é a que nos ensina. Ninguém está com uma cruz que não pode suportar. Embora muitas vezes a gente ache que não, né? Que a gente não vai dar conta de tudo aquilo, mas dá. Sempre tem alguém nos amparando. Mas aí a gente tem aquela tentação, né, de carregar o mundo, achar que a gente tem que resolver o problema de todo mundo. A gente tenta salvar, a gente tenta resolver a vida alheia, toma para nós aquelas dores. Mas e o outro? Como é que ele vai crescer? Como é que ele vai amadurecer se a gente toma para si aquilo que não é nosso? E aí a gente confunde a, a compaixão com a invasão. Nós estamos sendo invasivos. E Joana de Ângeles, lá no livro O Homem Integral, ela diz a seguinte frase: quem não suportar ver o sofrimento do outro, precisa perguntar a si mesmo se é por amor ou por desespero. Muitos de nós confundimos empatia com responsabilidade alheia. A gente sofre antecipadamente, a gente se torna controlador disfarçado de protetor. Carregar o fardo do outro parece nobre, mas às vezes esconde a ilusão de que podemos impedir o aprendizado do outro. Porque a gente não quer que ele sofra, mas às vezes ele precisa passar por aquilo. E o resgate, ele é intransferível. Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, ele fala isso. O bem que desejamos ao outro jamais poderá substituir o esforço que ele próprio precisa realizar. É como tentar atravessar o rio por alguém. A gente não pode fazer isso, mas a gente pode indicar uma ponte, a gente pode dar uma mão, mas a gente não pode nadar no lugar do outro. Cada espírito tem a sua rota, suas provas, o seu tempo. Se tomamos o fardo que é do outro, nós roubamos dele a oportunidade de crescer e sobrecarregamos nossos próprios ombros com o que nós não podemos suportar. Chico conta uma história de que uma mãe foi até ele dizendo, desesperada, dizendo que seu filho havia cometido um crime muito grave e ele estava preso. E ela dizia: ô Chico, eu daria a minha vida para trocar de lugar com meu filho. Eu queria tanto sofrer no lugar dele. Chico ouviu aquilo com muita atenção e respondeu com muita suavidade: minha irmã, você o ama, e esse amor é muito precioso. Mas o sofrimento que ele vive agora é o que a alma dele precisa. Você pode amá-lo, pode visitar, pode orar por ele, mas não pode viver a prova dele. Ele está aprendendo. Confia em Deus. E essa história, para nós, é um lembrete de que o amor não nos dá o direito de evitar o aprendizado do outro. Nosso papel é sustentar com o coração, não carregar com o corpo e a alma aquilo que não nos pertence. A gente que é mãe tem sempre um pezinho assim, né? A gente sempre acha que pode fazer as coisas pelo filho, porque a gente não quer que ele sofra. Mas uma vez eu escutei de uma psicóloga, uma amiga, e ela disse assim: a gente não pode resolver aquilo que eles decidiram para si. O que a gente pode fazer é acolher. Somente isso. Na hora que as coisas estiverem ruins, vamos abrir o braço, vamos estender os nossos braços, abrir o nosso coração e acolher.
porque só cabe isso a nós, porque a prova é individual. Quando um companheiro nosso também sofre, a gente pode consolar, mas não impedir que ele enfrente a dor necessária para a sua transformação. Quando um grande amigo, um conhecido, um colega se afunda em erros, a gente pode orar, estender a mão, mas sem nos afundar com ele. Ajudar não é se anular. Amar não é absorver o destino do outro. E tem mais uma frase de Emmanuel que é profunda e libertadora, porque ele diz assim: cada espírito traz consigo o fardo compatível com as necessidades da sua elevação. Não te encarregues das cruzes alheias, mas auxilia teus irmãos a carregá-las com mais leveza pela tua presença fraterna. A sua presença ali vai fazer a diferença, tenha certeza. Os seus conselhos, a sua palavra amiga também. Mas a gente não vai auxiliar ninguém trazendo para nós o problema dele. Normalmente a gente vai criar um problema a mais para nós mesmos. Né? E aí, eu trouxe para vocês uma oração que eu acho muito bonita, e antes da gente fazer as nossas vibrações, eu gostaria que vocês se concentrassem na minha voz, se alguém prefere se concentrar com olhos fechados, para que vocês absorvam, porque é uma oração muito bonita, e ela se chama O Amor que Liberta. E ela diz assim: Senhor Jesus, divino amigo das almas cansadas, acolhe-nos nesta hora em que, com o coração nu, te pedimos força para carregar o que nos cabe, e sabedoria para não tomarmos sobre nós o que pertence ao outro. Quantas vezes, Senhor, por amor mal compreendido, tentamos invadir a dor alheia, crente de que salvaríamos, quando, na verdade, era o teu amor que salvava, não o nosso controle. Ensina-nos, Mestre, a distinguir entre servir e absorver, entre consolar e aprisionar, entre caminhar junto e carregar o outro no colo, quando ele precisa aprender a caminhar com as suas próprias pernas. Dá-nos serenidade para aceitar o fardo que é nosso, nossos erros, nossas lutas, nossos aprendizados silenciosos. Ajuda-nos a ver a beleza até mesmo na dor, quando ela nos molda para sermos mais luz do que sombra. E por aquele que amamos, que caminham por estradas difíceis, pelos filhos, companheiros, pais, amigos. Dá-nos a humildade de confiar que o teu amor os conduz melhor do que a nossa ansiedade. Que saibamos sustentar com a presença e prece, mas sem nos substituirmos ao trabalho da vida. Senhor, que a nossa ajuda nunca seja prisão, que o nosso amor nunca seja peso e que nosso fardo, mesmo pesado, nunca seja desculpa para desistirmos de servir. Sê conosco em cada lágrima contida, em cada passo hesitante, em cada entrega silenciosa, porque só contigo, Jesus, é que o peso se transforma em asas. Que assim seja. E é uma oração tão bonita porque a gente deseja o bem para o próximo e pede forças para que a gente possa suportar as nossas dores. E hoje eu vou fazer uma vibração guiada com vocês. Hoje a nossa vibração vai ser diferente, porque essa vibração é para todos os que carregam a cruz. Então eu peço novamente para que vocês fechem os olhos e vamos nos ligando a toda a espiritualidade amiga, todos esses irmãos abnegados que estão sempre presentes em nossas vidas.
E vamos agora abrir o coração para vibrar em luz e paz por nós e por todos os seres. Vibremos pelos que carregam fardos ocultos, os que sorriem por fora e choram por dentro, que recebam coragem e alívio. Vibremos pelos que caminham em dor, pelos que perderam a fé ou a esperança, que sintam um raio de ternura, uma mão invisível a sustentá-los. Vibremos pelos que cuidam dos outros, mães, pais, cuidadores, profissionais do bem, que saibam amar sem se anular, que saibam doar sem se perder. Vibremos por nossos entes queridos, os que estão perto e os que já partiram, que estejam onde estiverem, envolvidos em muita luz, paz e compreensão. Vibremos por nós mesmos, para que tenhamos força para viver o que nos cabe, a sabedoria para deixar com o outro o que é dele. Que sejamos instrumentos de amor que não fere, de compaixão que não sufoca. E assim, em nome de Jesus, encerramos este momento com gratidão e com a certeza de que ninguém carrega sua cruz sozinho, porque Deus caminha conosco em cada passo da estrada. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, pessoal. Obrigadão, Sarinha. Nossa, foi emocionante aqui. Eu estava só segurando um pouquinho a emoção.